Agora nós vamos fazer uma demonstração de um outro tipo de repertorização, que é uma repertorização com sintoma diretor. Nesse caso, o paciente procurou homeopata por problema de obesidade, é uma paciente extremamente feorenta, ela tem transpiração no nariz, sintoma bem característico, e uma sede de grandes quantidades frequentemente. O sono dessa paciente não é reparador ao acordar pela manhã. A menstruação é irregular, costumando atrasar. Ela adora doces. Às vezes, sem explicação, sente vertigem, como se estivesse intoxicada. Então, a gente inicia a seleção dos sintomas. Então, obesidade, apesar de não ser um sintoma muito característico, para demonstração, a gente vai utilizar. Então, obesidade. Então, selecionamos aqui a rubrica com 2 cliques, nós selecionamos uma rubrica. Outro sintoma, que é uma paciente friorenta, não precisa escrever toda a palavra. Como tem mais rubricas, a gente pode dar uma olhada aqui, movendo os sintomas aqui. Então, friorento, tá? Separando esses sintomas. Transpira pelo nariz, tá? Transpiração no nariz. Então, buscando, transpiração no nariz. Apresenta sede de grandes quantidades frequentemente. Sede, grandes quantidades, né, frequentemente. Rapidamente selecionamos também o sintoma. Apresenta um sono não reparador. Sono não reparador. Selecionamos também. Aqui nesse canto é o número de medicamentos que a rubrica. É uma rubrica extensa, com 218 medicamentos. Sono não reparador. Apresenta uma menstruação que atrasa. Menstruação atrasada. Então, tá aqui. Tem desejo de doce. Desejo de doce. E tem uma vertigem, uma tontura, como se estivesse intoxicado. Vertigem, intoxicado. Vertigem como se estivesse intoxicado aqui. Então selecionamos os sintomas da repertorização. Uma repertorização sem sintoma diretor, então aparece nato muriático em primeiro lugar, tá? Cobertura 8, pontuação 14, tá? Cobrindo todos os sintomas. O sintoma diretor ele é muito importante numa repertorização, tá? Pois através do sintoma diretor é que a gente delimita a repertorização aos sintomas principais do caso, os mais característicos. Delimita nos medicamentos daquela rubrica. Por exemplo, se eu escolher nariz e olfato, que tem 9 medicamentos, e eu determinar como diretor essa rubrica, então o que vai acontecer? Então a repertorização vai ficar delimitada nos 9 medicamentos da rubrica nariz e olfato, transpiração no nariz. Então, para transformar em sintoma diretor, clicamos aqui. Nessa coluna direta, que é o diretor, aqui, o que acontece? Vão ficar apenas os 9 medicamentos do diretor citados na rubrica, ou seja, aqueles mais característicos. Tá? Se eu quiser mais o outro sintoma diretor, delimitar mais a outro sintoma diretor, o que vai acontecer? Vão ficar apenas os sintomas comuns a esses 2 diretores, do cruzamento. Eu cruzei 2 diretores. Então, eu delimitei. Nato muriático, beladona e ruta ficaram como os medicamentos desta repertorização. Tá? Se eu quiser ver essa repertorização de forma mais ampla, eu vou em repertorização completa. Aqui eu posso observar, tá? Como ficou.
Quando a gente usa o sintoma diretor são aqueles sintomas que a gente diz assim, nesse meu caso não pode faltar essa rubrica para esse paciente. Então normalmente a gente utiliza como sintoma diretor e coloca e sinaliza e no repertório a gente delimita a repertorização, ficando mais fácil o quê? A seleção do medicamento que a gente quer para o caso. É interessante, Ruta, que não é um medicamento muito comum aparecer em repertorização, ele pode ser escolhido. Tá? Se quisermos mais sintomas diretores, podemos selecionar mais sintomas diretores clicando nessa coluna aqui. Então é isso, tá? Apresentar a repertorização com sintoma diretor e as vantagens que ela oferece.